Antes de começar esse vídeo, eu queria pedir uma coisa para vocês. Olhando as estatísticas do canal, eu percebi que 90% das pessoas que assistem os vídeos que eu publico não são inscritas no canal. Então, uma das formas de apoiar sem custo, quase sem esforço, é você deixar uma curtidinha ou se inscrever para que o canal comece a ganhar relevância, comece a ganhar importância e seja também entregue, distribuído para mais pessoas, para que ele consiga crescer. Então, se você puder dar essa força e colaborar deixando a sua inscrição, ou se eventualmente você curtiu o vídeo, deixar sua curtida, seria muito legal. Beleza? Então, bora pro vídeo. Salve pessoal, sejam bem-vindos ao canal Abre Chaves, eu sou o Pedro e hoje vamos continuar o assunto sobre ponteiros, vamos falar agora sobre referências. Se você ainda não assistiu o vídeo de ponteiros, dá uma olhadinha aqui nesse card, ó. É importante que você saiba um pouquinho de ponteiros para entender o que são referências. Bom, quando declaramos um ponteiro, por exemplo, e queremos atribuir um valor a ele, nós não podemos, né, como visto no vídeo anterior, nós não podemos simplesmente atribuir a esse ponteiro um valor arbitrário, um inteiro arbitrário. Por quê? O ponteiro, ele é uma variável que guarda um endereço, do tipo inteiro, de fato. Mas ele não pode receber um inteiro padrão, porque isso não é um formato de endereço. Portanto, esse formato não é válido. E aí, ele não aceita essa atribuição. Beleza. Então, quando queremos atribuir um valor diretamente ao ponteiro, nós precisamos dereferenciá-los. Ou seja, nós precisamos dizer ao compilador que o que nós queremos não é exatamente o endereço, mas sim o valor no qual esse endereço aponta. E aí nós fazemos o dereferenciamento, que é quando queremos acessar o ponteiro, usar o asterisco logo atrás. Então é a mesma forma que utilizamos asterisco para declarar o ponteiro, nós utilizamos asterisco para dereferenciá-lo. E o que é dereferenciamento? É você acessar o valor no qual este ponteiro está apontando. E aí sim, ele vai preservar o endereço, mas naquele endereço ele vai colocar o valor 1000, certo? Esse é o processo de dereferenciamento. O processo de referência, ele é uma forma de... é o que nós chamamos de trigger syntax. É uma forma de fazer esse processo mais rápido. Então vamos apagar aqui e voltar uma variável. Então se eu tenho, por exemplo, uma variável que se chama value e recebe 10, e eu quero criar uma referência dessa variável, então eu preciso, ao invés do asterisco, eu uso o e comercial, e aí eu posso criar uma referência. E quando eu atribuo a variável, ele aceita. Por quê? O que ele está fazendo aqui é, ok, cria um endereço, mas imediatamente na criação desse endereço, aponte para a variável na qual você está referenciando. Esse é o papel da referência. Então, é o processo de criação de um ponteiro e o dereferenciamento do ponteiro, só que nós pulamos uma etapa, certo? Então aqui no caso ele cria uma variável que guarda o endereço, mas nesse endereço imediatamente. E é por isso que quando criamos uma referência, é importante que você já atribua o valor. Nós não podemos criar uma referência sem atribuir nada. E aí quando eu atribuo o value, eu tenho agora o value que possui 10 e também eu tenho o reference value que também aponta para o value. Então são duas coisas apontando para o value. Vamos verificar isso aqui, ó. Se eu colocar um breakpoint aqui e executar o programa, o que nós veremos? Abrir a janela de memória, certo? E se eu procurar, por exemplo, por ref_value, ok, ele não tem nada. Então, se eu pular essa etapa, beleza, ele vai... Lá no ref_value ele vai atribuir com 0A. Nós sabemos que A em hexadecimal é 10. Se nós procurarmos por value também, nós vamos achar a mesma coisa. Value. Inclusive, se nós olharmos ref_value, ele aponta para o mesmo endereço, que é exatamente o papel. A referência é o endereço que vai apontar para o valor no qual você está atribuindo, certo? Então, a referência ela é um trigger syntax. E como que normalmente nós utilizamos referência? Imagine que aqui nós temos uma função que incrementa o valor, né?
esse mesmo papel, quando nós temos um velo e queremos, por exemplo, incrementar um valor mais, né, que esse é um operador de incremento, vamos fazer isso aqui numa função, ou seja, atribuir mais um. Então eu tenho aqui uma função onde é void increment e aí eu passo o meu valor, certo? Beleza. Quando nós fazemos dessa forma, e aqui eu quero chamar o meu increment, passando o velo, beleza. Vou apagar essa última linha e mostrar para vocês. Se eu executar esse programa, o que vai acontecer? Ele foi... Opa! A função não tem nada, então... Velo mais. Se eu executar o programa, então olha só, ele continua com 10. Aqui eu passei velo, só que no C++, quando eu chamo dessa forma, o que ele está fazendo aqui, ele está passando um parâmetro por cópia. O que acontece é que, quando eu passo esse inteiro para a função incremento, ele cria uma outra variável e copia o valor para um outro endereço. Então, quando eu incremento o valor aqui no velo, ele na verdade está incrementando um outro endereço, uma outra variável, porque não é a mesma. O que eu quero, na verdade, é a mesma. Então, uma das formas de fazer isso poderia ser eu passar um ponteiro. Então, eu passo um ponteiro para o velo. E aqui nós sabemos que eu não posso passar a variável valor porque é inválido. Então, eu passo o endereço da variável velo. E passando o endereço da variável velo, aqui eu preciso dereferenciar o meu ponteiro. Porque se eu não dereferenciá-lo, ele vai o que fazer é incrementar o endereço e não exatamente o valor da variável. Então agora se eu executar, o esperado é que eu veja 11. Perfeito? Então é isso que nós queríamos. Eu quero, ao invés de passar por cópia, passar por referência. Ou seja, passo o endereço e naquele endereço você vai executar a operação. Certo? Mas ao invés de nós passarmos o ponteiro, depois dereferenciá-lo, e aqui nós temos que passar o endereço, eu posso usar referência. Então eu posso fazer o seguinte: passar aqui o endereço, aqui continuar utilizando a variável pelo seu nome, e aqui eu também posso passar a variável. Ou seja, essa é uma forma de passar parâmetros por referência. E aí, se eu executar, é esperado que ele tenha o mesmo papel. Então, ou seja, incrementou 11. Isso é a referência. Lembrando que quando declaramos a variável int e comercial ou int asterisco, isso não é a mesma coisa que a referência de um inteiro, por exemplo. Isso é um outro tipo de variável dentro do C++, é entendido de uma outra maneira. Então esse é o papel do referencing, né? Nós falamos no vídeo de ponteiro sobre o dereferencing, que é pegar o endereço de um ponteiro e transformá-lo em valor, e agora é pegar o valor e transformar em endereço. Beleza? Então, aqui cobrimos a parte de referencing e dereferencing. Bom, acredito que seja isso. Bem simples, bem direto. E então tá. Se você gostou, deixa sua curtida. E sem mais, um abraço, até a próxima.